Voltamos, meus consagrados, meus prezados, meus abençoados. Estamos aqui de novo para a gente falar agora sobre equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, certo? Inclusive são eles que fazem o nosso colega aqui, o Zé EPI, tá bom? Então, o Zé, por exemplo, está aqui composto por 3 equipamentos de proteção individual. Ele tem um equipamento de proteção individual para a cabeça, certo? Que é o capacete. Ele tem um equipamento de proteção individual de proteção para os olhos, que são óculos vedados, tá? E temos também ele com um abafador de ruído, certo? Um pouco improvisado, diga-se de passagem, tá bom? Então, o ZPI, ele representa justamente o que a gente vai tratar nessa aula, tá certo? A gente vai falar hoje sobre equipamentos de proteção individual, tá certo? Esses equipamentos de proteção individual, gente, eles vão estar expressos em uma norma regulamentadora. Lembrem-se, a gente já falou sobre as normas regulamentadoras. Uma delas, que é a NR6, fala especificamente sobre equipamentos de proteção individual e dá todas as diretrizes referentes a esse uso, conservação, quais as obrigações do empregado, quais as obrigações do empregador. Então, tudo isso nós vamos falar nessa nossa aula de hoje. Viu, Zé? Hoje a aula é sobre você, tá bom? Então, tamo junto, vamos nessa, vamos lá. NR6, o que diz a NR6 quanto ao que é um equipamento de proteção individual? Eu vou falar para vocês, é o seguinte: ela vai considerar um EPI como sendo um dispositivo ou produto, tá certo? E aí ela chama esse dispositivo ou produto de equipamento, tá bom? De uso individual, e essa palavra é muito importante. Se o uso é individual, só pode ser usado por uma pessoa, tá certo? Não pode ficar revezando o capacete. Esse capacete é meu, do Zé, do fulano, do Beltrano. Não, o capacete ele é de uso individual, tá certo? Ah, professor, não posso, se o pessoal usar o capacete foi demitido, tinha que jogar o capacete fora? Não, você pode fazer uma higienização e posteriormente passar esse capacete para outra pessoa, não tem problema, tá certo? No entanto, enquanto não houver essa higienização e esse capacete ser dado para outra pessoa, tá certo? Você não pode, certo, utilizar equipamentos de proteção individual para mais de uma pessoa. A mesma luva, o mesmo capacete, o mesmo óculos, não. Isso aí, cada pessoa deve usar o seu, tá bom? Certo? E esse equipamento de uso individual deve ser usado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis a ameaçar a saúde e a segurança do trabalho, beleza? Então, é um produto ou um dispositivo que vai proteger a individualidade da saúde e da segurança do trabalho de um determinado empregado. E eu estou falando que é de um determinado empregado porque justamente o EPI é de uso individual, beleza? Uma coisa muito importante, gente, que a gente precisa saber sobre os equipamentos de proteção individual é que nem tudo que a gente acha que é um equipamento de proteção individual, de fato é um equipamento de proteção individual, beleza? Vixe, professor, como assim? Quer dizer então que se eu comprar uma bota lá na Timberland, ela é uma bota, ela protege o meu pé, ela não é um equipamento de proteção individual, uma bota que eu compro daquelas estilosas, eu vou no shopping, compro e tal, ela parece aquelas botas de ir pra obra, não sei o que, e ela protege o meu pé, ela não é um equipamento de proteção individual, de proteção para os pés? Não, gente. Ah, professor, quer dizer então que se eu comprar, se eu utilizar um sapato fechado num laboratório, ou então, por exemplo, se eu utilizar numa cozinha ou num determinado trabalho que eu esteja, aquele sapato que eu uso não é equipamento de proteção individual? Não, gente, beleza? Para ser um equipamento de proteção individual, a NR6 diz que o equipamento deve ter um nomezinho, certo? Que nomezinho é esse? Certificado de aprovação. Na verdade, não é nem um nomezinho, é um númerozinho, tá bom? Que é o número do certificado de aprovação. Esse número deve constar não somente, certo, na embalagem do produto, como deve estar indelével nele próprio, tá certo? Então, todos os equipamentos de proteção individual devem estar escritos nele um númerozinho. E vai estar falando CA, certificado de aprovação, certo? E um númerozinho posteriormente.
esse númerozinho vai identificar que aquele equipamento ele é aprovado, tá, pelos órgãos competentes do extinto Ministério do Trabalho, né, hoje Secretaria Especial do Trabalho e Previdência, tá bom? Então prestem atenção, beleza? O que nós vamos ter? Nem todo equipamento que a gente acha que é de proteção individual, ele de fato é considerado EPI para a norma brasileira, tá certo? Então, vamos tentar imaginar aqui. Comprei um jaleco para trabalhar em laboratórios, por exemplo. Esse jaleco, ele é certificado? Ele tem o certificado de aprovação? Ele é considerado um EPI? Ele me protege, né? Não, gente. Normalmente jalecos também não são, não possuem certificado de aprovação, não são equipamento de proteção individual, tá certo? A não ser que tenha, certo? Ele seja autorizado formalmente pelo Ministério do Trabalho a ser considerado um EPI, ou seja, a ele seja expedido um certificado de aprovação, tá bom? Então, não possui certificado de aprovação, não é um equipamento de proteção individual oficialmente falando, beleza, gente? Então, NR6 diz isso muito claro, só pode ser posto à venda como equipamento de proteção individual, tá certo? Os que tiverem indicado o seu certificado de aprovação, ou seja, para que é que a gente tem esse certificado de aprovação, gente? Nada mais, nada menos para que você tenha a certeza de que aquele equipamento foi testado, aquele equipamento foi aprovado para ser utilizado para aquela determinada finalidade, tá certo? Então aquele equipamento ele vai passar por um crivo científico, técnico, tecnológico para saber se ele é ou não capaz de mitigar os efeitos à saúde e à segurança do trabalho, caso os riscos sejam colocados àquela pessoa que esteja utilizando aquele equipamento de proteção individual. Vocês já pensaram se vocês utilizassem um capacete e o capacete não suportasse qualquer queda de nível na sua cabeça, ou se você estivesse utilizando uma máscara, porque você está manuseando um produto químico, e aquela máscara não fosse suficiente para poder fazer com que os gases não chegassem aos seus pulmões, você tivesse um câncer pelo uso sucessivo daquela máscara irregular, tá certo? Então, esse certificado de aprovação ele é extremamente importante para quê? Para falar sobre a qualidade do equipamento de proteção individual. Eu não posso prescrever um EPI sem que ele tenha o seu CA, porque eu não sei, por exemplo, estou falando agora como engenheiro de segurança do trabalho e possível integrante de SESMIT, tá certo? Eu não vou conseguir dizer para você quais são as especificidades, para que eu vou poder prescrever aquele equipamento de proteção individual se ele não tiver o certificado de aprovação, se ele não tiver a qualidade dele testada, aprovada pelos órgãos competentes. Vocês estão entendendo? Então, a qualidade do EPI ela é extremamente importante no que diz respeito a como aquele EPI vai se comportar diante do risco, tá bom? E como é que a gente tem certeza que aquele equipamento vai se comportar diante do risco, se existem várias marcas, existem várias pessoas que fornecem, várias pessoas que vendem? Quem vai dar essa certeza são os testes. E quem vai dar esse aval para que seja colocado à venda e para que seja colocado à venda realmente como um equipamento de proteção individual que vai proteger a coletividade, que vai proteger o indivíduo, é justamente o certificado de aprovação. Então não existe EPI se esse não for certificado e aprovado. E aí, professor, quando é então que eu tenho que utilizar os equipamentos de proteção individual, viu, Zé? Quando é que você entra em cena? Quais as circunstâncias de uso do EPI? Gente, eu falei no primeiro vídeo dessa série que os EPIs são a última instância, tá certo? Eles devem ser utilizados somente em último caso. E em quais circunstâncias seriam essas? O primeiro caso é sempre que as medidas de segurança de ordem geral não ofereçam completa proteção aos riscos de acidentes ou doenças profissionais de trabalho, certo? Então, eu tento todas as medidas necessárias, tentar eliminar, substituir, isolar, equipamento de proteção coletiva, medidas administrativas. Quando eu tento todas, aí eu vou ver, os riscos foram completamente mitigados, eu preciso, então, complementar com o equipamento de proteção individual? Então, eu posso sim complementar a segurança do trabalhador com o uso dos equipamentos de proteção individual, tá bom? Então é sempre que as medidas de ordem geral
não ofereçam completa proteção contra acidentes e riscos de doenças ocupacionais. Então, sempre que isso acontecer, eu tenho uma circunstância de uso do equipamento de proteção individual. Outra circunstância de uso seria enquanto as medidas de proteção estiverem sendo construídas, estiverem sendo implementadas, tá certo? Então, se eu estou implementando uma medida de proteção coletiva, eu posso sim fazer o seguinte, fornecer o EPI, justamente para que o trabalhador possa fazer o trabalho enquanto eu estou adequando o local de trabalho, certo? Para que posteriormente eu possa retirar o uso daquele EPI e o trabalhador não precise mais utilizá-lo. Ou seja, enquanto eu estiver implementando as melhorias, eu posso sim utilizar equipamento de proteção individual, então, portanto, isso é uma circunstância, certo, de uso do EPI. Outra circunstância de uso é para atendimento de situações de emergência. Tá certo? Então, se você tem uma emergência no determinado local de trabalho, uma fuga de gás, né, que você precisa, por exemplo, fazer uma manutenção para eliminar aquela fuga de gases, alguma coisa do tipo, porque teve uma fissura numa tubulação ou alguma coisa assim, você faz o quê? Você se faz uso do EPI justamente para quê? Para fazer aquele atendimento à demanda de emergência, tá certo? Então, eu atendo a demanda de emergência com a utilização do EPI, para quê? Para justamente mitigar o problema ali, específico daquela emergência, e aí então eu ter o local de novo seguro para os trabalhadores, beleza? É muito importante também, gente, a gente salientar um pouco sobre responsabilidades, tá certo? Como assim, professor? Como assim responsabilidades? Existem responsabilidades quanto ao uso do EPI, certo? Essas responsabilidades, elas são de duas naturezas. Eu tenho a responsabilidade do empregador, do dono da empresa, do responsável legal, e tenho as responsabilidades dos empregados, tá certo? Então nós vamos passar por cada uma delas aqui nesse momento. A primeira coisa que a gente vai falar é um pouco sobre as responsabilidades do empregador, tá bom? Então o empregador tem várias responsabilidades no que diz respeito ao uso do EPI pelo trabalhador, tá certo? É muito importante que nós tenhamos essa noção, porque nós precisamos saber dividir quais as responsabilidades do empregador e do empregado. Por exemplo, a primeira responsabilidade do empregador é justamente o quê? Adquirir o EPI adequado ao risco, certo? Isso é muito importante, porque não é porque é uma luva que ela protege para qualquer tipo de produto químico. Existem luvas que não são resistentes a determinados produtos químicos, elas simplesmente se corroem quando entram em contato, tá certo? Por exemplo, então eu não posso, para determinados tipos de produto químico, prescrever uma luva de nitrila, de butila, ou uma luva de látex, que são as luvas mais comuns, aquelas amarelinhas, eu não posso, para qualquer tipo de atividade com produto químico, prescrever uma luva de látex, tá certo? Ou seja, o EPI ele tem que ser adequado ao risco, certo? Por exemplo, se eu tenho um ruído muito alto no local de trabalho e o EPI, só o abafador, por exemplo, não resolve. O abafador, gente, é esse aqui, tá? O tipo concha. A gente vai falar um pouco sobre isso também depois, tá? Mas só o EPI só o abafador não funciona. Eu preciso colocar um outro EPI, por exemplo, eu preciso colocar os dois conjugados. O plug de inserção, eu já falei deles para vocês também na aula de riscos físicos, tá? O plug e a concha, tá bom? Então, eu posso fazer uma adequação, tá? Para diminuir ainda mais, para atenuar ainda mais o ruído, certo? Eu não posso, só porque eu entreguei o abafador de ruído, eu posso dizer, mitiguei o efeito do ruído, tá certo? Eu preciso dar o EPI adequado ao risco, tá? Então, se o ruído é muito alto, não basta eu entregar só um EPI para o trabalhador, posso entregar o plug e o abafador, ou então pode ser que o ruído seja tão alto que nem os dois EPIs conjugados consigam atenuar o risco do ruído, tá bom? Então é muito importante que nós tenhamos essa noção. O empregador ele tem a obrigação de adquirir o EPI adequado ao risco, certo? Então prestem atenção, adequado ao risco. Além disso, gente, o empregador ele tem a obrigação legal, normativa também, de exigir o uso do EPI. Não é porque eu adquiri o EPI correto, adquiri o equipamento de proteção individual adequado ao risco, que eu só vou entregar para o trabalhador e não vou exigir dele que ele use, tá certo? Então, o empregador tem a obrigação, viu, Zé, de fazer com que o trabalhador utilize
os equipamentos de proteção individual, tá certo? Então, perceba uma coisa, não é porque eu prescrevi correto, adquiri corretamente, que eu não vou ter que exigir do trabalhador esse uso. Então, ele vai criar metodologias, métodos, vai ter pessoas que estarão com a obrigação de exigir que o trabalhador use esse EPI. E aí eu não estou dizendo que esteja ser somente o pessoal da segurança do trabalho, não. Toda a parte de encarregado, de gerente, de dirigente, de diretor, todas as pessoas devem trabalhar, a empresa deve criar uma política de exigência de uso do EPI corretamente, tá certo? E aí também você pode pensar em outras coisas, como o pessoal, por exemplo, em obras, faz os DDS, né, que são os diálogos diários de segurança, tá certo? Então, nesses diálogos diários, a pessoa vai sempre reforçar a necessidade do uso de equipamento de proteção individual, tá bom? Então, é muito importante a exigência do uso e a criação de mecanismos de exigência desse uso, tá certo? A empresa precisa ter digamos assim, uma metodologia de exigência de uso do equipamento de proteção individual, se possível descrita como procedimento operacional, já que para caso o trabalhador deixe de usar, eu tenho ali uma descrição formal de quais foram os métodos que eu formalizei, né, como procedimento operacional da empresa no que diz respeito à exigência do uso do equipamento de proteção individual. Uma outra obrigação do empregador, gente, é exatamente o quê? Só comprar certos equipamentos de proteção individual e também, obviamente, só fornecer, né, os equipamentos de proteção individual aprovados pelo Ministério, o extinto Ministério do Trabalho e Emprego, hoje Secretaria Especial do Trabalho e Previdência. Por quê, gente? Porque, como eu falei para vocês, a qualidade do equipamento de proteção individual ela é dada pelo certificado de aprovação, tá bom? Então, se eu tenho um certificado, se eu dou para o meu trabalhador, para o meu empregado, um equipamento de proteção individual que não é aprovado, que ele não tem certificado de aprovação expedido pelos órgãos competentes, ele não é considerado um EPI e, portanto, o empregador não forneceu de fato um EPI para o trabalhador. Tanto mais ele é adequado ao risco, quanto mais necessidade de exigência de uso não vai ter nem porquê, porque não é um EPI, digamos assim, formalmente falando, certo? Então percebam, é muito importante, Então percebam, é muito importante, gente, que o equipamento de proteção individual fornecido ao trabalhador seja aprovado. E a aprovação vai garantir o quê? Foi o que eu falei no começo do vídeo. A aprovação vai garantir a qualidade do EPI para os determinados tipos de risco, tá certo? Então olhem, prestem atenção. Equipamentos de proteção individual sem certificado de aprovação não devem ser fornecidos para o trabalhador, certo? É a exigência normativa que o empregador dê para o trabalhador, forneça ao trabalhador somente os equipamentos de proteção individual certificados e aprovados pelos órgãos competentes, ok? Uma outra coisa que é muito importante, e isso aqui, gente, eu não vou deixar passar, não quero que vocês saiam daqui sem saber disso, que é necessário, obrigatório que o empregador oriente e treine o trabalhador quanto ao uso do equipamento de proteção individual. Não é só chegar, adquirir, exigir o uso, adquirir correto em relação ao certificado de aprovação e ele não treinar o trabalhador, orientar o trabalhador quanto ao uso do EPI. Existem várias coisas que precisam estar descritas e ditas, orientadas e treinadas para o trabalhador em relação ao uso de equipamento de proteção individual. Por exemplo, digamos que eu trabalho com produtos químicos, vamos colocar de novo essa situação, tá certo? Em quais momentos, em determinados momentos, da minha atividade eu tenho 3 produtos químicos que eu manuseio, tá bom? E para manusear esses 3 produtos, tem uma luva especial para um deles e uma outra luva que você pode usar nos outros 2, tá certo? Se eu não orientar e treinar o meu trabalhador dizendo assim, quando você for manipular esse produto químico, use essa luva, quando você for manipular esses outros 2, use essa daqui. Se eu não orientar e treinar, como é que vocês acham que um trabalhador vai saber qual luva utilizar? Ele não vai saber nem que precisa utilizar a luva, provavelmente, normalmente, tá bom? Então percebam, é muito importante a orientação e treinamento. Para quê? Para que mesmo que o empregador forneça o EPI corretamente, o trabalhador utilize ele da forma correta, tá bom? Se eu entregasse para vocês agora um cinto de segurança, de proteção contra
quedas de nível, ou seja, cinto de segurança para fazer trabalho em altura, tá certo? Vocês iam saber vestir o cinto? Talvez vocês soubessem colocar ele, mas vocês iam saber onde colocar, onde seria a linha de vida, como fixar o talabarte, certo? Como fixar esse cinto de segurança de modo que ele não venha, caso você caia, ele não venha deixar você cair de fato no chão, certo? Você está trabalhando a 10 metros de altura. Onde é que você fixa o cinto, como você usa, como utilizar, como é que é. Enfim, se você não tiver orientação e treinamento em relação a isso, como é que diabos você vai fazer isso? Você tem alguma noção? Eu tô fazendo a pergunta para vocês aqui, claro, bem simples. Vocês iam conseguir? Provavelmente muitos de vocês não. Talvez algum que já tivesse o quê? Algum treinamento e alguma orientação, tá certo? Como é que eu coloco o meu equipamento de proteção individual no ouvido, tipo plug, que eu falei pra vocês na primeira aula? Tem que abrir a boca, inserir, não sei o que, para diminuir a pressão do ouvido. Então tudo isso é orientação, gente, tudo isso é treinamento. Existe teste de vedação para máscaras respiratórias. Existem uma série de coisas que são orientações e treinamentos para quê? Para que o EPI tenha de fato finalidade. Não é só entrega, não é só tá aqui, te dei pronto, não, pessoal, presta atenção. E eu tô dizendo isso pra vocês porque isso acontece demais. E isso pode acontecer com vocês. Vocês podem chegar, ó, tá aqui o seu EPI pra você entrar na câmara fria, certo? E aí você não é treinado minimamente para dizer, ó, você toda vida que entrar na câmara fria você tem que estar com EPI, você não pode tirar ele lá dentro, entendeu? Tem uma série de coisas que são orientações e treinamentos que não podem deixar de ser dados, porque o trabalhador ele vai fazer da forma como ele achar mais fácil, vai fazer da forma como ele achar que deve ser mais eficiente. Segurança do trabalho não é isso. Segurança do trabalho é seguir procedimentos operacionais. Segurança do trabalho é seguir orientações de profissionais especializados, tá bom? Então, a orientação, o treinamento em relação aos equipamentos de proteção individual é muito sério, é muito importante, gente, beleza? Então, olha, isso é muito uma das coisas mais importantes, tá bom? A outra coisa é, caso haja algum dano no equipamento de proteção individual ou esse equipamento de proteção seja extraviado, perdido, tá certo? O que é necessário, o que é obrigação do empregador? Substituir imediatamente o EPI, tá bom? Então, se o equipamento rasgou, se danificou, por exemplo, luvas vivem rasgando, né? Se o trabalhador porventura perdeu algum equipamento de proteção individual, esse EPI ele deve necessariamente ser substituído imediatamente, tá certo? O empregador tem que ter, por exemplo, estoque de EPI. Por quê? Porque não pode simplesmente a luva rasgar e não ter luva, tá, disponível lá no estoque do empregador para ser substituído com imediatez, tá bom? Então não existe essa possibilidade, tá certo? Então o empregador tem que ter uma logística, um procedimento, certo, padrão na empresa, para que não deixe faltar, para que haja necessidade dessa substituição, caso haja necessidade dessa substituição, seja feita imediatamente, porque senão o trabalhador, como ele quer, ele vai sempre trabalhar pela eficiência, ele vai sempre prezar porque ele sempre vai prezar pela produtividade, tá certo? O trabalhador vai tender a fazer o quê? A utilizar o equipamento rasgado, danificado, ou se ele perder, ele nem vai usar, tá bom? Então a substituição é imediata, tá certo? E aí vai entrar uma outra função do trabalho, uma responsabilidade do empregado nessa história, né? Que a gente vai falar depois, mas eu vou adiantar aqui. Para o empregador saber que aquele negócio foi extraviado ou que está danificado, é a obrigação do empregado avisar do empregador, né? Porque o empregador não vai adivinhar, né? Então, vejam como as responsabilidades elas se completam. Também é responsabilidade do empregador, tá bom? A responsabilização pela manutenção e também pela higienização periódica, certo? Dos equipamentos de proteção individual. Portanto, os EPIs eles devem ser mantidos, ou seja, se tiver que haver alguma manutenção no equipamento de proteção individual, seja ele qual for, tá? E a higienização desse equipamento de proteção individual não é obrigação do empregado fazer isso, não é. Por mais que o empregador diga, leve para casa e limpe, ou leve para casa e dê um jeito de consertar,
entendeu? Essa manutenção e higienização não é a obrigação do empregador, do empregado, é a obrigação do empregador, até porque para se fazer uma manutenção no equipamento de proteção individual, seja ela qual for, substituição de filtro, tentar um ajuste no talabarte, enfim, qualquer coisa no equipamento de proteção individual que tenha a ver com manutenção e higienização, o empregado, às vezes, ele não vai saber qual é o produto químico utilizar para não tornar aquele equipamento de proteção individual com qualidade inferior ao que ele deveria ter, ele não vai saber fazer essa manutenção da forma correta, porque provavelmente ele não tem expertise no assunto, tá bom? Então não é obrigação do empregado de jeito nenhum fazer higienização e manutenção periódica de equipamentos de proteção individual, certo? Obrigação do empregador. E isso realmente causa muitas dúvidas, certo, gente? Então, isso é uma pegadinha, isso cai em concurso, cai em todo canto. A higienização e manutenção periódica não é função do empregado, ela é função do empregador. É também uma função do empregador, tá? Comunicar aos órgãos competentes, tá? A Secretaria Especial de Trabalho e Previdência, por exemplo, no momento, né, o extinto Ministério do Trabalho, tá? Sobre qualquer irregularidade em algum lote de equipamento de proteção individual, tá bom? Então, por exemplo, o empregador compra um lote de EPI, seja ele qual for, e ele percebe alguma irregularidade naquele equipamento de proteção individual, alguma coisa danificada, ou que não haja a eficiência necessária de algum modo e etc. Então, é obrigação também do empregador fazer o quê? Comunicar, tá bom, aos órgãos competentes, que aquele equipamento de proteção individual que ele comprou, certo? Ele não está funcionando, ou ele veio danificado, ou ele tem uma qualidade inferior, ele rasga com muita facilidade, enfim. Tem uma série de coisas que podem ser observadas junto ao uso dos EPIs, que devem ser consideradas irregularidades e podem ser reportadas, tá? Pelos empregadores, devem, na verdade, ser reportadas pelos empregadores aos órgãos competentes, beleza? Do mesmo jeito que as responsabilidades do empregador, também existem as responsabilidades dos empregados, certo? Então, os empregados, eles possuem uma série de responsabilidades também que se encaixam, né, em relação às responsabilidades do empregador, como eu até comentei há alguns minutos atrás, tá certo? A primeira responsabilidade do empregado é justamente qual? Usar, beleza? Usar para o que foi destinado o equipamento de proteção individual, para a finalidade para a qual ele foi dada para o empregado e para a qual ele foi treinado, para a qual ele foi orientado, certo? Então, usar. Primeira coisa que o trabalhador tem que fazer, caso o empregador forneça o EPI para ele tem que usar, tá bom? Como assim, professor? O empregador, ele vai, como eu já falei, ele tem a obrigação de orientar, de treinar quando usar, fornecer o EPI, faz tudo, se ele faz isso tudo, exigir o uso, tá bom? Então, qual é a primeira coisa que o trabalhador tem que fazer? O trabalhador tem que usar, tá? Usar para a finalidade na qual aquele equipamento de proteção foi destinado, tá certo? Como assim, professor? Nem não se usa o EPI para essa finalidade? Rapaz, eu já vi gente usando EPI para tanta coisa, vocês nem imaginam. Já vi gente comendo capacete, já vi gente bebendo água em capacete, tá certo? A gente vê o pessoal utilizando EPI para tanta coisa que sem necessidade. Ou então, às vezes o tal fica utilizando o EPI para uma coisa sem necessidade, certo? Que aí só vai ficar desgastando o EPI, vai ficar causando incômodo. Aí às vezes ele usa o EPI quando não é para usar, e quando é para usar, quando é para usar não usa, e quando não é para usar usa, tá certo? Ele não usa porque já tá de saco cheio de estar usando aquele EPI, enfim, certo? Então o EPI ele deve ser usado para a finalidade para a qual ele foi prescrito, tá bom? Então não deve ser usado para outra coisa, certo? Não deve ser usado para outra coisa de jeito nenhum. Tá bom? Principalmente para comer e beber dentro de capacete, por exemplo. A galera usa assim. Tô cabeça aí para isso. Tá? Então, percebam, gente. O EPI ele é para ser usado. E usado quando? Para a finalidade de uso para a qual ele foi prescrito. Beleza? Então, a orientação e o treinamento, que é responsabilidade do empregador, vai dar para o empregado todas as informações necessárias para que ele utilize para a finalidade a qual o EPI foi prescrito, tá bom? Então, o uso dele somente para isso, tá? Então, primeira coisa, usar. Segunda coisa, responsabilizar-se pela guarda e conservação, tá bom? Então, o que quer dizer isso? O trabalhador, ele não tem a obrigação de manter
ou seja, da manutenção e da higienização do EPI. No entanto, perceba uma coisa, no entanto, o equipamento de proteção individual ele deve ser guardado e conservado pelo empregado, tá? Então o empregador ele fornece o EPI para o trabalhador, ele exige o seu uso, ele fornece o equipamento correto, ele dá manutenção, ele higieniza, faz isso tudo. No entanto, a guarda e a conservação do EPI é do próprio trabalhador, porque o que ele faz? Ele usa, guarda, conserva, volta quando ele vai para casa. Quando ele volta no outro dia, ele usa de novo aquele EPI, tá certo? Então, ele tem a obrigação de guardar e conservar. Nesse sentido, é muito importante que o trabalhador tenha responsabilidade quanto a onde ele guarda e como ele conserva, tá certo? Como ele guarda e aonde ele guarda e como ele conserva, quem é que vai dizer para ele? O empregador, certo? Quando? Nos momentos de orientação e treinamento, tá certo? Então, o empregado ele tem a obrigação de fazer a guarda e conservação conforme ele for orientado. Até por isso é a obrigatoriedade do empregador de dar essa orientação e treinamento para o trabalhador. Justamente para quê? Para que ele guarde e conserve esse equipamento de proteção individual, ele dure por mais tempo, isso causa economicidade para a empresa, tá certo? E ele também não perca, não guarde de forma incorreta, não torne aquele equipamento de proteção individual sem eficiência para as necessidades para as quais foi prescrito, ok? Como eu falei para vocês, né? Uma das obrigações do empregado, quando eu falei do empregador com a necessidade dele de fazer a troca imediata, é que o empregado tem que avisar para o empregador quando ele se tornar impróprio para o uso. Então, rasgou, extraviou, percebeu alguma coisa que possa, uma pequena fissura, alguma coisa, qualquer coisa, o empregado tem que reportar para o empregador, porque como ele é o responsável por guardar e conservar, o empregador não vai todo dia fiscalizar todos os equipamentos de proteção individual de todos os trabalhadores, porque isso não tem viabilidade nenhuma, tá bom? Então, a guarda e conservação, ela é a obrigação do empregado, tá? E como ela é a obrigação do empregado, ele também tem a obrigação de quê? De reportar para o empregador, tá certo? Que aquele equipamento de proteção individual está impróprio para o uso, tá? Porque o empregador não tem como desviar, tá bom? Então, do mesmo jeito que o empregador fornece, que guarda e conserva, ele também tem que ficar sabendo que aquele equipamento de proteção individual rasgou, se perdeu e etc. Certo? Então, é a obrigação do empregado, tá? Essas duas coisas causam confusão. Guarda e conservação é empregado, manutenção e higienização é empregador, tá bom? Além disso, gente, cumprir as determinações do empregador quanto ao uso da EPI é função primordial do empregado, tá? Então ele é orientado, ele é treinado e ele tem o que? De cumprir. Isso é uma responsabilidade muito importante. Cumprir as determinações do empregador quanto ao uso do equipamento de proteção individual. Então, o empregado, ele tem que cumprir, tá? Então ele vai utilizar para a finalidade correta, tá? Ele vai se responsabilizar pela guarda e conservação, ele vai avisar o empregador quando houver qualquer alteração e, o fim mais importante, ele tem que cumprir tudo para o qual ele foi orientado quanto ao uso de equipamentos de proteção individual. Beleza, gente? Então, nós vamos encerrar essa primeira parte sobre EPIs justamente porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? No nosso próximo vídeo sobre EPIs, nós vamos falar sobre os tipos de equipamentos de proteção individual e como eles devem ser utilizados, quando eles devem ser utilizados, vamos dar alguns exemplos, tá certo? Então, ficamos por aqui, né, falando sobre os dados gerais da NR6, responsabilidade do empregador, responsabilidade dos empregados, certificado de aprovação, certo? O que é considerado EPI, tá certo? Então, a gente se vê no nosso próximo vídeo sobre EPIs. Valeu!